Vocês sabiam quais são os 6 tipos de sexo que a Bíblia, a palavra de Deus, aprova? Olha aqui, ó. Quem souber aí já vai comentando, mas no livro aqui eu trato. Que às vezes tem pessoas que ficam lá no estudo de casais, mandam o bilhetinho. Eu quero saber se isso é pecado. Eu quero saber se isso está certo ou não no meu relacionamento. Olhe para cá. Eu respondo à luz do Velho Testamento, à luz de Deuteronômio, à luz do Novo Testamento, eu respondo. Você vai encontrar em Levítico capítulo 18, capítulo 20, eu falo sobre os sexos ou tipo de prática sexual que é totalmente proibida pela Bíblia. Está aqui, ó. Então, eu trato sobre essa questão. O sexo e a religião. O que a religião fez com o sexo? Você sabia que o apóstolo São Paulo escreveu um capítulo para tratar apenas do sexo como prazer? Basta você ler 1 Coríntios 7. É claro que você tem o primeiro livro da Bíblia tratando do sexo no seu aspecto da procriação. Mas logo que Paulo escreve o capítulo 7, ele trata do sexo para o casamento como uma bênção, como um prazer para frear o homem e frear a mulher. Você sabia disso? E o mais importante é que o apóstolo São Paulo, ele mostra que ninguém pode se esconder atrás da santidade ou da fé para não cumprir os deveres conjugais. É por isso que ele diz, por causa disso, por causa do quê? Da prostituição desenfreada lá em Corinto, Paulo diz, por causa disso, cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. O apóstolo São Paulo, ele tratou desse assunto de modo espetacular. E eu faço essa abordagem exegeticamente, hermeneuticamente aqui, ó, nessa obra, O Melhor do Sexo, ok? Nós sabemos que ao longo da história da igreja, e eu falo aqui nessa obra, no período medieval, a igreja, ela tentou tolher, inibir homens e mulheres na vida a dois, no prazer. Vocês sabiam que os homens de Deus se entregavam ao prazer sexual com alegria? Gênesis 26, verso 8, a Bíblia diz que Isaque acariciava a sua esposa. Se você pegar o texto de Ezequiel, capítulo 24, lá pelo verso 14, lá pelo verso 16, a Bíblia diz que a esposa, o próprio Deus falando, a Bíblia diz que a esposa do sacerdote Ezequiel era a sua delícia. E quando você vai para Provérbios, capítulo 5, verso 18, 19 em diante, a Bíblia diz assim, ó, deixa a tua mulher embriagar você de prazer. Tudo isso aqui eu explico na Bíblia. Onde está o pecado? Em que sentido o pecado pode afetar o prazer sexual, a vida a dois? Eu explico aqui nesta obra. Então, eu falo sobre o sexo e a religião. Por exemplo, eu falo aqui o que os grandes teólogos, daqui a pouco eu estarei frisando isso aqui, grandes teólogos contribuíram para tornar algumas mulheres frígidas, frias, e para que muitos líderes ensinassem, contrariando a Bíblia, a entrega absoluta do homem e da mulher na cama à luz da palavra de Deus, ok? Então, eu trato sobre esses pontos conclusivamente nesta obra. Se você quer saber o poder da fantasia sexual à luz da Bíblia, está aqui. Se você quer saber como se expressar e se entregar ao prazer totalmente conforme a palavra de Deus, está aqui nesta obra. Tudo eu usei aqui os argumentos totalmente bíblicos, pegando a raiz, a originalidade, para trazer a importância de você viver o prazer da vida a dois, ok? Então, daqui a pouco eu estarei dando uma pincelada sobre o capítulo que a gente aborda sobre os 5 tipos de sexo. Eu estarei falando sobre 3. Então, você já começa a falar aí com seu irmão, o pastor Zé está na live, ele vai falar sobre um livro que está sendo lançado pela editora Vida. Lembrando aos irmãos que o frete, para quem pedir essa semana, é de graça. Então você já pode pegar essa obra e pedir para a editora Vida. Entre aí no site e diz, eu quero a minha. Quem já participou de estudo de casais comigo sabe como a gente aborda essa questão, ok?
Então, ó, nada melhor do que você compreender o prazer da vida a dois lendo esse livro, ok? E talvez você me diga, pastor Zéu, por que que um líder, um pastor, ele vai se preocupar com esse tema? O líder não é só para pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus? Preste bem atenção. Vocês sabiam que hoje um dos maiores problemas que nós, como pastores, enfrentamos dentro da eclésia são problemas atrelados ao relacionamento, à vida conjugal. E tem casais que são bem crentes, são sinceros, são perfeitos, mas na vida prazerosa não estão ajustados, afinados. Qual a causa disso? Eu falo nesse livro. O que são desvios, anomalias sexuais? Eu falo nesse livro. Marido, você vai ler com a sua esposa. Esposa, você vai ler com o seu marido essa obra singular, ok? Então nós vamos tratar desta obra suntuosa, gloriosa, para abençoar o seu casamento, abençoar a sua vida, abençoar o seu relacionamento. Eu estou esperando, ó, ligue aí, ligue para o seu pastor, ligue para o seu amigo, aquele casal que está com problema, aquele casal que não está ativo na vida prazerosa, vivendo o melhor do sexo. Olha aqui, vamos aqui, ó. Você pode ligar para ele agora. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos a teologia exegética, nós temos a teologia histórica, nós temos a teologia sistemática. E nesse livro aqui, eu falo sobre a importância de uma teologia do sexo. Porque a própria Bíblia, quando ela abre o primeiro capítulo, ela já começa com a teologia do sexo. Como, pastor Zé? Basta você ler Gênesis 1, 27. A Bíblia diz, e Deus os criou, macho e fêmea. E criou Deus, macho e fêmea. Se você analisar, você vai ver essas duas expressões aí no hebraico, zahar, nekevar, macho e fêmea. Por que que Deus usou na sua palavra a expressão macho e fêmea? Porque na Bíblia não consta a palavra sexo, ela vai surgir lá pelo século XII. Mas a Bíblia já tinha a palavra correta para tratar sobre aquilo que seria masculino e aquilo que seria feminino, aquilo que seria macho, aquilo que seria fêmea. Então você vai ver lá, começa com Gênesis 1, 27. E Deus os fez macho e fêmea. Há no bojo dessa palavra, macho, a ideia do homem, a ideia de um ser criado por Deus, mas também de um ser que tem a capacidade de reprodução. Olha aí como Deus é maravilhoso. Aí entra aquilo que nós ensinamos sobre a procriação, ok? Mas a palavra fêmea, por que Deus usou a palavra fêmea de imediato e não logo a palavra mulher? A palavra fêmea dá a ideia, a capacidade que a mulher tem para dar à luz, para parir e para dizer que ela é fêmea. Olha aqui, minha irmã, você pode ser uma santa de Deus, você pode andar bem vestida, glorificar a Deus, mas não esqueça, você é fêmea. A fêmea, ela tem também a capacidade de alegrar, de corresponder com o macho. Ó, não pode faltar isso aqui, porque aqui eu procuro abordar isso, uma teologia do prazer à luz da Bíblia. E talvez você me diga, pastor, mas por que uma teologia sobre o sexo? A gente celebra tudo. Celebra quando um filho nasce. E o filho nasce como? Através da relação sexual. Celebra quando nasce um neto. E o neto vem de onde? Da união sexual. Então, por que que a gente celebra tudo e não celebra a vida a dois, que é um dom de Deus, é um presente de Deus para o homem e para a mulher? Quando você olha para Eclesiastes 9:9, está escrito, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Vai lá no hebraico que você vai ver esse verbo gozar a vida com a mulher da mocidade, gozar, está falando de apreciar, de avaliar o que é bom. Deus, ele dá o que é bom. E Deus está interessado no nosso prazer. Isso é tão claro que ele quer que você tenha prazer na comida, ele quer que você tenha prazer na bebida, ele quer que você tenha prazer na casa. Gente, isso é lindo quando você lê Deuteronômio, lá no capítulo 24, verso 5, a Bíblia diz que Deus deixava um soldado recém-casado a ficar em casa um ano inteiro. Ele não poderia, caso ele morresse na guerra, ele tinha que ter o seu momento com a sua esposa de prazer, de alegria. Então Deus,
Deus ele está interessado no nosso prazer, mas esse prazer é ajustado, harmonizado segundo a luz da palavra de Deus, ok? Então não se esqueça, esse ano você tem que adquirir esta obra maravilhosa. E eu vou dar uma pequena pincelada quando eu falo aqui se você pegar aí o capítulo 2, eu falo sobre 5 aspectos do sexo. Nesse livro aqui eu falo sobre o sexo no aspecto filosófico, eu falo do sexo no aspecto biológico, o sexo no aspecto biológico, eu falo do sexo no aspecto psicológico, religioso. Então, você não pode deixar de adquirir esta obra. Pastor Aziel, e qual é a importância de se tratar do sexo no aspecto sociológico? Vamos lá. Primeiramente, um grande filósofo, como vocês sabem, Aristóteles, ele já falava que o homem é um ser social, é um ser que se comunica, é um ser que se relaciona. E isso está claro. Agora, quando nós trazemos essa palavra sexo para dentro do aspecto sociológico, é importante que no campo secular pode ser visto como o desempenho de papel, ou seja, a questão do sexo masculino, feminino, pode envolver aquilo que é feito pelo homem e aquilo que é feito pela mulher. Como também pode envolver o aspecto cultural, como a mulher se veste, como o homem se veste. Então você vai vendo que dentro desse campo sociológico, a amplitude do sexo, ela é grandiosa. Mas por que, pastor, o senhor escreveu falando sobre o sexo no aspecto sociológico? Primeiramente, eu não estou tratando apenas daquilo que a sociologia busca tratar. Quando eu coloquei esse ponto, eu quero pontuar o seguinte, eu quero destacar o seguinte, é que o homem, ele não faz sexo como um animal. Um homem não faz sexo como um animal. Primeiro, o homem carrega a imagem e a semelhança de Deus. Homem e mulher são seres pensantes, criativos, intelectuais, são seres que têm a capacidade de se expressarem. Então, quando eu falo sobre o sexo no aspecto sociológico, eu estou procurando deixar claro que a Bíblia, ela vem como manual para descaracterizar aquilo que as sociedades primitivas, as sociedades lá no começo, elas tratavam o sexo. Vocês sabiam que havia uma promiscuidade tremenda? Existiam relacionamentos sexuais entre pais e filhos, existia relacionamento sexual entre os parentes, de modo que a celeuma era grande. Então, quando Deus traz a sua palavra e ele padroniza o sexo no seu aspecto sociológico, ele está deixando bem claro que não deveria haver esse tipo de relacionamento entre os parentes. Por isso que eu citei capítulo 18 de Levítico. Quer ver mais? O sexo no aspecto biológico, eu deixo claro que o homem não deve fazer sexo como um animal. Um dia eu estava em um estudo de casal e eu ouvi uma pessoa dizer assim, olha, ninguém precisa tratar sobre esse assunto de sexo na igreja, porque o próprio instinto, ele já dá essa força. Veja bem, não é bem assim. É muito importante que vocês compreendam isso. Jamais se pode levar esse lado do sexo no aspecto sociológico apenas para esse quesito. Se não fosse assim, o apóstolo Pedro ele não teria escrito no capítulo 3, verso 7, quando você lê a palavra do Senhor. Você pode ler o 3, o 7 e o 8. Ele diz, maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimento. Já de imediato, o homem não pode fazer sexo como um animal, porque o animal não tem a gnosis, que é a palavra que aparece lá no texto original, que quer dizer entendimento, que quer dizer perícia, que quer dizer habilidade para lidar com algo. Ou seja, o homem tem que ter habilidade para lidar com a mulher. O homem tem que ter habilidade para lidar com esse presente que Deus entregou. Essa mulher que está ao seu lado, essa mulher que tem charme, essa mulher que tem um corpo diferente do seu, essa mulher que tem uma voz diferente da sua, essa mulher que tem desejos diferentes. O homem tem que saber lidar com ela. Então não é como um animal, sem inteligência, não é apenas pela força, pelo ímpeto, pelo instinto humano, de maneira nenhuma.
E nesse livro aqui que eu escrevi, lá pela página 44, eu falo sobre estímulos instintivos e não instintivos. O primeiro caso, eu falo que tem coisas natas, como por exemplo o hormônio. Já tem coisas dentro de você que não precisa de ensino, não precisa de orientação. De imediato o corpo responde. Mas quanto ao prazer sexual, os detalhes é algo que tem que ser aprendido, é algo que tem que ser analisado. Então, daí a importância de você comprar obras como essa, participar de eventos sobre casais, sobre família, porque você, quando atenta para os estímulos não instintivos, que aqui você tem que analisar e compreender que exige do homem a experiência, exige do ser humano essa capacidade de aprendizagem. Então, quando você, por exemplo, o seu corpo reage para alguma atividade, ele tem o próprio poder de fazer isso. Mas na questão sexual, há coisas que não são necessárias apenas o instinto animalesco, a força para praticar o sexo, o hormônio, mas que isso é preciso aprender, é preciso ter experiências. E quando o homem tem essa perícia, quando o homem tem essa capacidade de aprender, de desenvolver o sexo no aspecto sociológico, ele vai olhar para a sua esposa como um homem meticuloso, ele vai ter perícia, ele vai ter cuidado, ele vai ter análise. Daí a importância de nós atentarmos para isso. Em segundo lugar, o sexo no aspecto psicológico. Qual é a vantagem de tratar sobre esse assunto? Hoje, nós temos abordagens psicológicas que elas fogem do padrão da palavra de Deus, como, por exemplo, a questão da identidade de gênero, que muitos estão abordando isso de modo subjetivo, falando desse aspecto psicológico, dizendo que a identidade de gênero, ou melhor, essa questão do sexo, é uma construção histórica e social imposta pelo homem, mas não pode haver essa imposição porque isso é construído e nem sempre o sexo está relacionado, a palavra sexo está relacionada à questão biológica, e aí eles têm diversos argumentos. Mas quando eu falo do sexo no aspecto psicológico, eu quero dizer tão somente que o homem é um ser que tem um comportamento, que tem reações diversas, tem emoções, tem prazer, tem louvores. Então, na vida sexual, eu escrevi aqui nesse livro, é preciso que o homem e a mulher, dois seres maduros, inteligentes, cheios de Deus, vivam o melhor da vida a dois se entregando. E como essa entrega, entregar-se emocionalmente e espiritualmente, ser sensível. A querida irmã que está me ouvindo, tem a expressão sexual no seu relacionamento? O marido é fechadão ou é aquele que se expressa para ela? Se embriaga de amor nas suas carícias? Será se você é um homem que chora pela sua esposa? É um homem que ama a sua esposa? Será se você, querida irmã, tem expressividade corporal, emocional, quando você está na vida a dois, no relacionamento com seu marido? Eu falo disso aqui sobre o sexo no aspecto psicológico. Vocês sabiam que a mente ela tem um poder criativo e pensante, e quanto mais a mulher e o marido botam a mente para funcionar nesse particular, vivendo esse aspecto da vivacidade, do emocional. Olha, um homem fechado, um marido fechado, ele não tem como viver o melhor da vida a dois, como está lá em Provérbios 5,18. Você vai lá, bebe da tua própria cisterna, come do teu próprio manancial. Você quer ver o clima, você quer ver a potencialidade de cantares? Veja como o marido se entrega à esposa e como a esposa se entrega ao marido. Então, esse ser pensante, cognitivo, emotivo, cheio de aventuras, pode viver o melhor do sexo. Aí bota a mente para funcionar. Você é um ser pensante, você é um ser criativo, cognoscente. Então, no aspecto psicológico, eu falo sobre isso. A irmã ser criativa, a irmã aproveitar o poder do corpo, da beleza, da sensualidade para atrair o seu marido. Está na Bíblia, gente, ok? Então, esse ser não pode ficar inerte, não pode ficar parado. A irmã não é uma múmia,
Você não é uma múmia, minha santa. Na vida a dois, tem que se entregar e viver o melhor do sexo. Como também o maridão, ó. Você é um ser pensante, criativo, emotivo. Tudo isso vai trazer benefícios para o seu casamento. Eu estou apenas dando uma pincelada, mas eu trato disso aqui, ó, claramente na Bíblia. Por exemplo, a mulher que se expressa no sexo é pecado? A mulher que tem um prazer, que manifesta os desejos, e o marido, até que ponto isso é aceitável? Eu falo aqui. E por último, eu falo do sexo no aspecto religioso. Queridos, é importante, eu falei aqui no início, você que está me escutando agora, vocês sabiam, por exemplo, que nós temos teólogos, vou citar aqui alguns, Orígenes, que não compreendeu bem a questão da sexualidade, Jerônimo, Santo Agostinho. Se você pegar Tomás de Aquino, esse sim, ele vai falar sobre a beleza do sexo. E às vezes, a religião, sem uma compreensão clara da Bíblia a respeito do prazer, da vida a dois e do sexo, tem procurado inibir casais, esfriar casamento, porque não compreenderam a teologia bíblica do sexo. Se você pegar o judaísmo primitivo, o judaísmo pós-cativeiro, você vai ver a diferença, como era que o judaísmo primitivo via o sexo e como era que o judaísmo pós-cativeiro via o sexo. Eu falo sobre isso aqui. O que Jesus falou da fantasia sexual? Está aqui nesse livro. O que a igreja primitiva fazia e falava sobre a vida sexual? Eu falo aqui nesta obra. Então, quando eu falo do sexo e a religião, vocês sabem muito bem que no aspecto histórico, muitas crenças e algumas religiões antigas, eles valorizavam o prazer sexual porque divinizavam o céu e a terra. E, inclusive, fala dessa história da Mãe Terra. E aí, dizendo dos deuses que faziam sexo e se relacionavam e davam origem à vida. Ó, você tem a orientação certa para a vida religiosa sobre a vida a dois. Nós não precisamos viver buscando as crenças antigas para ver como eles tratavam a vida sexual. Olhe para a palavra Gênesis 2,18 começa dizendo: não é bom que o homem esteja só. Gênesis começa mostrando um homem elogiando a mulher, criada por Deus para dar prazer e alegria ao homem. Então, vocês podem analisar que aqui eu estou dando apenas uma pequena pincelada, mas tem muita coisa, ó, nesta obra para você. Portanto, querido irmão, ó, você não pode ficar sem adquirir esta obra maravilhosa. Durante esta semana vai estar aí no link da editora, vai estar aí no QR Code, você pode adquirir, e o frete durante toda essa semana vai ser grátis para quem adquirir logo essa obra. Ó, maravilhosa, irmãos. Eu estava olhando aqui um material da Editora Vida, coisa espetacular. Eu não estou falando nem a metade do que essa obra tem para você. E uma coisa, tudo à luz da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que eu sou um pastor pentecostal, sou da Assembleia de Deus, nasci no lar evangélico, meu pai foi pastor e desde cedo eu convivo dentro desse universo e compreendo a necessidade do que muitos irmãos buscam nesses assuntos e eu estou tratando de modo sério, apologético e bíblico para ajudar os nossos casais. Então, ó, não percam, adquira esta obra. E eu quero convidar você amanhã para estar comigo novamente aqui, para juntos continuarmos aqui falando sobre esta obra maravilhosa. Deus te abençoe.